Estamos muito felizes mesmo. Esse é o nosso primeiro webinar de 2023. Nós somos a Taskit, parceiros da Smartit no Brasil. Nós fizemos essa série Abril Ágil com o objetivo de mostrar um pouquinho do nosso sistema de gestão interno feito no Smartit para vocês. É um prazer ter todos vocês aqui. Aqui a gente está falando, né, que os nossos consultores estão no chat, então quem é esse pessoal? Aqui a gente tem alguns deles. Eles vão se apresentar brevemente, né, quem está aqui para vocês também. Oi, pessoal. Dá para ver você? Meu nome é Karina, consultora Smartit pela Taskit. Talvez alguns de vocês já tenham tido aula comigo ou participado de projeto que eu era PM. Então, muito bom ver todo mundo aqui. Vou estar aqui para responder as dúvidas de vocês. Pessoal, só para me apresentar também, eu sou a Larissa, faço parte do time comercial junto ao Thomas. Acredito que alguns de vocês já conversaram com a gente no passado. Falando um pouquinho da nossa agenda, né, como vai ser o nosso encontro hoje. A gente vai começar fazendo uma breve apresentação do Smartit. Então, que ferramenta é essa que vocês estão utilizando para fazer a gestão dos processos de vocês? E sobre a Taskit, né? É sempre importante falar quem é esse pessoal que está falando sobre gestão para a gente. Logo depois, a gente vai justificar o nosso tema, então explicar por que é tão importante para a gente falar e mostrar o nosso próprio sistema de gestão de tarefas. A gente vai fazer um detalhamento do fluxo dentro da ferramenta, acho que é a parte mais interessante, está todo mundo aqui para isso, né? Não vamos falar que estão aqui pelo sorteio. Depois temos uma sessão de dúvidas e logo após isso temos um sorteio. A gente acabou de soltar um e-mail marketing falando que o prêmio do sorteio são R$150 de gift card no iFood. A gente tinha até uma história engraçada, porque a gente tinha planejado fazer um gift card da Amazon, igual a Smartit faz nos webinários dela, só que a Amazon Brasil não tem a possibilidade de gift card. Aí, nosso departamento de marketing teve a maravilhosa ideia de mandar aquele e-mail, já era bom, ficou melhor ainda, né? Tem um feriado aí do dia 1º de abril. Quem ficar até o final vai poder ganhar R$150 aí no iFood para garantir o feriadão. E esse é o nosso cronograma de hoje. Então, começando, né, falando um pouquinho sobre a Smartit, sobre a Taskit. O Smartit é uma solução voltada para a gestão de processos, gestão de projetos, tarefas, portfólios, enfim. Ele tem o objetivo de acompanhar o fluxo de ponta a ponta. É uma ferramenta muito flexível, vocês vão ver, as planilhas parecem muito com Excel, só que ele se desdobra em diversas automações para facilitar o fluxo de trabalho, automatizar o fluxo, eliminar diversas tarefas repetitivas. A gente vai estar falando sobre isso para vocês também. E ele também tem um BI embarcado. Dá para fazer gráficos ali dentro, tem também exportação, caso a empresa prefira fazer uma exportação para o Power BI, enfim. Mas ele tem um BI próprio, é muito legal saber disso também. Então, falando um pouquinho sobre a nossa empresa, sobre a Taskit, nós somos Gold Partners da Smartit, parceiros da Smartit aqui no Brasil, faz um pouquinho mais de 2 anos, e nós surgimos com o objetivo de auxiliar os usuários da plataforma aqui no Brasil. Então, tem muitas empresas que utilizam a ferramenta em sua gestão, e é muito importante ter uma consultoria para dar apoio, para implantar projetos. Nós somos um parceiro completo, então nós damos apoio implantando projetos, realizando treinamentos, damos suporte também. Aqui está o Dirceu, nosso coordenador de suporte. Então, é bem isso, pessoal. Nós estamos aqui para apoiar os usuários do Smartit no Brasil e é bem legal que a gente vai fazendo essas iniciativas também, webinários, mostrando o nosso sistema. A gente vai estar mandando no chat alguns informativos dos nossos serviços mesmo, para vocês ficarem cientes e se precisarem de algum apoio, podem sempre contar com a gente. Esse webinar é uma amostra disso. A gente está aqui para ajudar, né, todo mundo que usa o Smartit, que é uma ferramenta com muito potencial, a ter a melhor experiência possível. Então, agora vem uma das partes que eu mais gosto. Por que é tão importante a gente falar do nosso sistema de gestão? Quando a gente vai fazer uma prestação, é muito importante a gente justificar o nosso tema, né? Por que a gente está aqui falando para vocês do nosso sistema de gestão? Um ponto muito interessante é que na Taskit a gente tem muito a mentalidade de melhoria contínua dos processos. E a gente sempre passa esse pensamento de melhoria contínua para os nossos clientes. Então, é legal que vocês possam ver isso na prática, né? Então, a gente vai mostrar aqui para vocês uma linha do tempo do nosso processo de gestão. Então, aqui desde quando a gente surgiu, há 2 anos, no primeiro semestre de 2021, como era feito, até hoje as melhorias.
Vai ser uma overview rapidinha, mas se vocês quiserem ir comentando, não, minha empresa, meu departamento também faz isso, a gente também começou assim. Eu vou falar algumas das dificuldades que a gente sentiu. Então, se vocês quiserem falar, eu também tenho essa dificuldade no meu fluxo, pode ir mandando no chat, que a nossa equipe vai interagindo com vocês. Então, quando a gente surgiu, a gente começou como toda empresa começa, com o básico, né? Organização das to-dos e reuniões de alinhamento. A gente organizava essas to-dos no sticky notes da Microsoft. É muito interessante perceber que muita gente ainda utiliza bloco de notas, sticky notes, mas acabam sendo métodos muito individuais, porque não tem como gerar uma visualização do trabalho da equipe como um todo. Então, beleza, a Larissa está fazendo isso, o Alexandre está fazendo aquilo, mas como está o trabalho da minha equipe como um todo? É muito difícil juntar essas informações se está cada um no seu bloco de notas. Outro ponto que faltava era dar uma visualização desse trabalho para a diretoria. Porque se todo mundo fosse compartilhar um stick notes, ia ficar muito complicado para a diretoria ter uma noção do trabalho, enfim. Então, como a gente já estava trabalhando com o Smart Sheet, falamos nada melhor, né, do que termos o nosso próprio caso de sucesso e utilizar o Smart Sheet na nossa gestão. Foi aí que a gente começou a utilizar o Kanban. A ferramenta de Kanban tem muito do ágil nela, né, ela vem do ágil. A gente começou a utilizar o Kanban do Smart Sheet, que a gente vai mostrar para vocês no final, né? No final não, desculpa, no meio, daqui a pouquinho. A gente vai mostrar o Kanban para vocês. Só que, mesmo utilizando o Kanban é um board com raias e tarefas que vão passando entre as raias. Então, a gente tinha uma gestão de tarefas muito boa, mas faltava uma gestão à vista. Faltava uma noção das métricas, da saúde do nosso fluxo de trabalho. Foi aí que criamos o dashboard da equipe. No dashboard da equipe vinham várias métricas, uma análise do desempenho, uma noção de como estavam os projetos, só que ainda era ali muito para a equipe. Foi quando, no segundo semestre do ano passado, criamos dashboards individuais. Tudo isso que eu estou falando que a gente foi criando, a gente vai mostrar para vocês na ferramenta mesmo, isso aqui é só para dar uma noção. Mas a importância dos dashboards individuais é que não só a equipe possa fazer a sua gestão, mas que os colaboradores, os membros da equipe também possam fazer a autogestão do seu trabalho. É muito importante, né? Saber como vai ser sua semana, saber como vai ser o seu mês, se planejar mesmo. E até mesmo justificar seu progresso, entender seu progresso, enfim. Nosso sistema estava muito bom em 2022, mas ainda dava para ficar melhor com automatizações no sistema. Então, a gente vai mostrar para vocês esses dashboards, esses Kanbans, que são ali ferramentas nativas do Smart Sheet, e a gente vai mostrar automações que nós fizemos para deixar esse fluxo mais fluido, eliminar muito do retrabalho, que foi o que a gente fez nesse primeiro semestre de 2023, junto ao método de T-shirt size aplicado ao Kanban. Não sei se alguém aí conhece, se vocês quiserem mandar no chat, eu uso T-shirt size ou não, eu uso Kanban, falar o que gosta, o que não gosta. Eu sei que muita gente aqui já utiliza o Smart Sheet, então se vocês quiserem compartilhar um pouco da experiência de vocês também vai ser muito proveitoso. Mas essa é a justificativa do nosso tema, né? Essa questão da melhoria contínua e de como o Smart Sheet auxilia nessa melhoria contínua. Porque vocês veem, nós começamos como uma empresa muito pequena, com uma gestão muito básica. E aí chegamos até um nível de maior automatização do processo, maior visualização da organização, isso é muito legal. Muito legal quando a gente trabalha com uma ferramenta que não só acompanha a gente nessa evolução, mas torna essa evolução possível. E é isso que o Smart Sheet faz. Ele torna essa evolução possível. A gente sempre fala que tem diversas empresas que utilizam o Smart Sheet. Então, desde grandes multinacionais até uma marmoraria na Bahia, que a gente atendeu, que utiliza o Smart Sheet para fazer a gestão do seu processo. Então, é isso, ele está sempre aí acompanhando diversos tipos de empresa em seu crescimento, né? Então, antes da gente entrar no fluxo em si, dentro do Smart Sheet, é legal dar uma overview, né, para não ficar muito abstrato. Então, o coração do que a gente vai mostrar hoje para vocês está nesse quadrado maior, que é a gestão de atividades da equipe, como a nossa equipe faz a gestão do seu trabalho cotidiano. Só que não é simplesmente um Kanban. Esse Kanban está muito conectado até mesmo com outras áreas. Então, aqui, por exemplo, nós temos a conexão com a nossa área de RH. Então, toda vez que entra um colaborador novo no nosso time, o RH insere os dados ali daquele colaborador e os dados pertinentes vão para o controle de taskers. A gente chama nossos colaboradores de taskers. Vai para o controle de taskers, os dados pertinentes para toda a equipe saber ou para o gestor ter ali um controle. É legal vocês perceberem que não vão todos os dados. A gente consegue fazer um controle dos dados que são compartilhados entre as áreas. Isso acaba sendo muito importante.
O nome desse colaborador alimenta um pick list automaticamente. Então, pensa, a gente vai mostrar diversos pick lists, listas de seleção, a gente vai mostrar formulários para vocês. É bom ter isso em mente, que quando a gente falou que no primeiro semestre de 2023 a gente aumentou a automatização, é muito sobre isso, porque imagina, se toda vez que aparecer entrar um colaborador novo, a gente tem que inserir o nome dele em todas as planilhas manualmente. A gente vai mostrar um produto nosso que já faz isso automático. E aí é esse quadrado, faz a explicação disso nesse quadrado aqui. Esse é o fluxo que a gente vai focar hoje, a gestão dos colaboradores, das tarefas mesmo. Mas também tem uma parte que é muito legal, que é a gestão dos projetos. Se vocês quiserem saber um pouco mais, a gente pode fazer um segundo webinar ou fazer um vídeo mais rápido no YouTube mesmo, falando dessa gestão dos projetos. É tudo muito conectado. Claro que a gente vai falar um pouco sobre gestão dos projetos em si hoje, não tem como fugir. Mas, para explicar ela a fundo, precisaria de um outro momento, e a gente pode fazer isso também. Mais um overview. Da mesma forma que colaboradores novos entram, projetos novos chegam. Então, toda vez que um projeto novo é iniciado, a gente precisa inserir e iniciar mesmo o controle daquele projeto. E aí vem o mesmo conceito, né, de inserção daquele projeto nas planilhas de controle, nas listas de seleção, enfim. Vamos entrar na ferramenta, então, que é a parte mais interessante, pelo menos é a parte que eu gosto mais. Então, aqui está o Smart Sheet, muita gente aqui já usa, mas como tem gente aqui que não conhece muito da plataforma, é importante falar, né? O Smart Sheet é uma ferramenta para gestão de projetos, como a gente falou, SaaS, totalmente na nuvem, então não precisa fazer download de nenhum aplicativo para mexer na aplicação, para mexer na solução, né? E a gente faz o nosso login com login e senha mesmo, cada usuário licenciado tem o seu login. Então, eu vou entrar aqui no nosso ambiente. Então, aqui, quando a gente entra no Smart Sheet, essa é a primeira interface. Normalmente, aqui tem diversas planilhas. Como eu estou num usuário só para webinário, elas não aparecem aqui. Mas aqui, geralmente, tem a seleção de várias planilhas para acesso, né? As planilhas de trabalho recente, isso é bem interessante, porque isso facilita a navegação. Então, eu entro para trabalhar, eu já posso clicar na planilha, que é a minha planilha de Kanban, que já vai estar aqui, que eu entro muito nela, enfim. É importante falar um pouquinho sobre a hierarquia também. Então, aqui, por exemplo, para explicar para vocês um pouco da hierarquia, né, importante para a nossa apresentação, o Smart Sheet funciona da seguinte forma. Nós temos áreas de trabalho, dentro das áreas de trabalho nós temos pastas, e dentro das pastas nós temos os itens, planilhas, dashboards, relatórios, que a gente vai passar aqui para vocês também. Então, essa é a hierarquia da ferramenta, né? É muito legal que isso consegue definir o permissionamento. Então, a gente tem os proprietários, os admins, os editores que não podem compartilhar, os comentaristas. O Smart Sheet é muito robusto nesse sentido. Hoje a gente vai mostrar para vocês nosso sistema de gestão, como a gente falou, nosso sistema de Kanban. Então, passei um pouquinho pela navegação, aqui a gente tem os favoritos, aqui vem a questão das notificações, né? Então, se eu clicar aqui, vão ter várias automações que vieram, enfim. Mas vamos focar na nossa área de trabalho do webinário em si. Então, aqui a gente tem essas duas pastinhas. Hoje a gente vai focar na pasta de Kanban. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre o que tem nessa pasta de DMAIC, quem tiver ficado curioso, nós temos um vídeo sobre DMAIC ágil. No nosso YouTube fez parte dessa série. Então, tudo que está nessa pasta está explicado lá também. O link do YouTube está no chat. E o link do YouTube está no chat. Já me suspiraram aqui que o link do YouTube está no chat. Então, quem já quiser ir lá, favoritar, né? Dar aquele engajamento que é sempre bom. Compartilha. Exatamente. Então, aqui eu entrei, né, na minha pasta Kanban. Então, como eu falei, dentro da pasta nós conseguimos criar outras pastas ou deixar os nossos itens ali. Vamos começar pelo dashboard, a mostrar nosso sistema. A gente sempre gosta de fazer isso nas apresentações. Começar pelo macro e aí para o micro, para vocês entenderem como é a visualização de todo o fluxo e depois cada pedacinho desse fluxo e como eles se integram. Então, aqui a gente tem um dashboard de tarefas. Lembrando, pessoal, que aqui eu estou mostrando o nosso sistema. Então, esse não é o nosso ambiente, claro, mas é um ambiente duplicado do nosso. Então, aqui a gente até deixou umas imagens divertidas que a gente gosta. Tem a imagem do Naruto aqui, né? Descontração. Então, enfim, só para mostrar para vocês que o dashboard é extremamente personalizável. Então, aqui a gente tem Taskit, o logo da Taskit, mas poderia ser o logo da sua empresa, enfim. Descendo aqui, a gente tem alguns gráficos. Dá para colocar imagens, tem uma foto nossa aqui, mas vamos começar falando dos gráficos. A gente fez uma contagem de tarefas da equipe como um todo. Então, de novo, aqui a gente está falando do nosso sistema de gestão. É muito importante saber...
Ah, me suspiraram aqui de novo. Gente, uma coisa muito legal é que esses dashboards, eles são compartilháveis. Então, se algum dia vocês quiserem compartilhar o link para um usuário externo acessar, vocês conseguem. Inclusive, o link desse dashboard compartilhado está no chat. Então, se quiser clicar, abrir, dar uma olhada e navegando, vocês podem também. Enquanto eu vou mexendo, vocês irem mexendo junto, fica mais interativo, né? Quem quiser abrir aí no computador de vocês. Mas, voltando aqui, a gente tem essa contagem das tarefas, que é muito importante, das tarefas em progresso. Então, aqui eu tenho o que está em backlog, o que eu estou fazendo agora, o que está em to-do de toda a equipe. E a gente também consegue ver isso por colaborador. Então, é de novo, né, ter a gestão tanto de colaborador a colaborador, quanto da equipe como um todo. Então, aqui a gente consegue ver quantas tem em backlog, quantas tem em to-do, quantas tem em progresso. A gente separou as tarefas em andamento das tarefas encerradas. As tarefas encerradas é muito interessante, né, porque a gente consegue ver como foi o trabalho da nossa equipe mês a mês, quantas tarefas foram encerradas por mês. Lembrando que aqui, tarefa a tarefa, é cada card do Kanban que a gente vai mostrar para vocês depois. Mas esses cards estão com t-shirt size aplicado. Então, essas métricas são muito precisas. Eu vou explicar mais sobre o t-shirt size daqui a pouquinho. Aí, aqui, as tarefas por colaborador por mês. Isso é muito legal. Então, a gente consegue fazer a gestão mês a mês de cada colaborador da nossa equipe. E, de novo, as tarefas encerradas por colaborador por mês. É interessante notar que a gente falou, né, do controle de controle de tarefa para autogestão. Então, a gente está mostrando aqui o dashboard da equipe como um todo, mas cada colaborador do nosso time tem o seu próprio dashboard. Aqui são dois dos nossos desenvolvedores em uma viagem presencial que a gente fez para um cliente nosso. A gente achou legal colocar essa foto aqui. Mas, descendo um pouco mais, é legal mostrar os projetos. Então, não tem como fugir. É o trabalho da equipe nos projetos, né? Então, aqui a gente separou em tarefas dedicadas a projetos fixos e tarefas dedicadas a projetos temporários. Isso é muito legal, porque tem projetos que eles não terminam. Por exemplo, o trabalho em organização pessoal é contínuo, o trabalho do marketing, do RH, do suporte, são trabalhos contínuos. Então, é muito interessante ter as métricas dos trabalhos contínuos separadas dos projetos temporários. O que seria um projeto temporário? Um projeto de implantação que a gente faz para um cliente nosso. Ele tem levantamento, desenvolvimento e treinamento, e aí ele é finalizado, né? Entregue o ambiente ao cliente. É legal ver que os dados podem ser visualizados de diferentes jeitos. Então, aqui a gente tem a visualização em gráfico e a visualização em relatório também. Aqui, essa parte é bem interessante porque a gente tem tarefas dedicadas projeto a projeto. É parecido com o gráfico de cima, então é aquela questão de ver a mesma informação de diversos jeitos, né? Da forma que for mais pertinente para a equipe no momento, enfim. Esse aqui é meu gráfico favorito, que é o gráfico de colaborador, tarefas realizadas por colaborador por projeto. Então, como assim? Aqui no eixo Y, a gente tem todos os nossos projetos temporários, e no eixo X, a gente tem a quantidade de tarefas. Então, quantas tarefas foram feitas em cada projeto por colaborador, que são as cores. Então, aqui eu consigo ver que, por exemplo, na empresa D, a Karina realizou várias tarefas, mas o Akira realizou várias tarefas também, aqui 34. Então, aí a gente consegue fazer esse controle de quantas tarefas foram realizadas por colaborador. Isso é bem legal para saber quem está mais engajado em qual projeto, como está o capacity, como está a alocação, quem está com muita tarefa. Aqui a gente colocou de tarefas dedicadas, mas poderia ser de tarefas atrasadas, de tarefas a serem terminadas no próximo mês. Esses relatórios, eles têm um poder de filtragem muito grande. Uma coisa legal de falar é que esses dashboards, eles são um BI, mas eles também podem ser um menu inicial. A nossa intranet é feita aqui também. O que eu falo de menu inicial é para facilitar a navegabilidade do usuário. Então, às vezes, como esses dashboards são compartilháveis, a gente mandou o link aqui para vocês, às vezes você precisa que um usuário externo preencha alguma coisa, ou que uma pessoa que não tem muita equipes da sua empresa que não tem muita familiaridade com o Smart Sheet preencham, né, alguma coisa. Organiza tudo num dash, deixa o caminho da pessoa mais simples, isso ajuda muito. Então, por exemplo, aqui a gente tem botões. Então, aqui eu vou clicar nesse botão e ele vai me abrir um formulário. Como eu falei, é um sistema de controle de tarefas em projetos, enfim. Aqui eu tenho um formulário de atividades. É legal porque muitas pessoas preferem preencher atividades, incluir as atividades nos formulários, ao invés de inserir direto no Kanban. Às vezes você acordou e falou, hoje eu vou realizar
tudo que está atrasado, abre o seu formulário, vai inserindo várias tarefas. Então, isso acaba ficando muito simples. Aqui a gente tem um exemplo de formulário do Smartsheet. Esses formulários podem ser preenchidos offline, então é muito legal quando a empresa tem muito trabalho de campo para a área sem internet e precisa inserir dado na ferramenta. Já usa o formulário para isso, que ele pode ser preenchido offline. Aqui vem aquele pick list que a gente falou de membros do time. Então, aqui a gente pode escolher o membro do time responsável por essa atividade. Esse é o pick list que vai ser atualizado automaticamente. A gente vai mostrar para vocês. O Kanban Size, a situação, conseguimos colocar anexos também. E eu vou enviar um formulário. O envio desses formulários podem ser condicionados de várias formas. Então, poderia, depois que a pessoa enviou, levar para um site. Mas aqui a gente voltou para a pessoa preencher de novo. Então, é só para vocês entenderem que o nível de personalização é muito grande. Mas para onde veio essa informação? Todas as tarefas incluídas nesse formulário vêm para o nosso sistema de Kanban. Quem aí trabalha com Smartsheet? Vocês já utilizam o formulário do Smartsheet? Se quiser ir comentando no chat o que vocês gostam, o que vocês não gostam, ou se quiserem ir mandando dúvidas, ou mesmo quem não usa o Smartsheet, se quiser falar, eu não gostei muito disso, ou eu gostei muito dessa funcionalidade, pode ir comentando no chat também. O link do formulário está no chat, quem quiser mexer. Boa. Pessoal, o link do formulário está no chat, quem quiser submeter uma tarefa aqui no nosso Kanban. É muito legal esses tours que o Smartsheet tem. Então, às vezes, a gente abre uma página, tem um tour que ensina a mexer, né? Isso é bem interessante. Então, como a gente falou, aqui a gente tem o nosso Kanban de atividades. O Kanban é simples, né? Com as raias. Cada card desse é uma tarefa. Então, eu vou abrir. Aí, aqui, essas raias sinalizam o nosso processo. Então, tarefas em backlog, tarefas em to-do. E a gente vai movimentando os cards nas raias. E eu vou abrir uma tarefa para vocês verem. Então, esse aqui. Então, é legal a gente perceber essa questão do Kanban Size. Então, aqui na tarefa a gente consegue colocar nome da tarefa, membro do time responsável, eu consigo colocar alguém alocado nessa tarefa, e o Kanban Size. Aí vem de novo a questão do ágil. Por que é tão importante? Porque às vezes um colaborador preenche várias tarefas em um só card, e outro colaborador prefere fazer 10 cards. Então, a conclusão de tarefas vai ficar muito discrepante, vai parecer que um realizou 10, o outro só uma. O Kanban Size ajuda nisso. Então, se eu quero colocar 10 tarefas em um só card, eu vou colocar o size dele maior para sinalizar isso nos gráficos. É o que eu falei, que aqueles gráficos eles estavam muito apurados por conta disso. Agora, vamos mostrar para vocês, né? A gente mostrou a inserção de uma tarefa por formulário, né? As tarefas que a gente preenche nesse formulário vêm para aqui. Agora, é interessante mostrar para vocês as bases de dados que estão alimentando esse sistema. Então, aqui, eu vou entrar no meu sistema de Kanban. Quando eu venho aqui, eu tenho uma planilha só para base de dados, e aí vem aquela parte legal que a gente falou para vocês, a base de Tasketers. A base de Tasketers é conectada com o RH. Então, toda vez que entra um colaborador novo na nossa equipe, ele já vem para cá. Tá vendo esses azulzinhos aqui? Isso significa Cell Link. Mas eu consigo inserir manualmente também. Então, eu vou colocar o nome da Larissa aqui, que está na reunião, me achará. Vocês vão ver que o nome dela vai aparecer automaticamente nas listas de seleção de tarefa. Vou colocar lá, isso é legal, a gente consegue inserir o nome do colaborador que vem do RH, né? Mas às vezes é um nome muito extenso, às vezes a pessoa prefere usar um apelido para ficar mais amigável ao sistema. A gente consegue fazer essa diferenciação. Aqui eu vou colocar um e-mail para ela, vou colocar o e-mail da Karina. Essa questão do nome do gerente eu não vou preencher, mas é muito legal. Porque às vezes você precisa condicionar um fluxo de automação. Então, às vezes a pessoa atrasa a tarefa, precisa notificar o gerente, ou às vezes a pessoa conclui uma tarefa e o gerente precisa revisar, talvez. Então, essas informações, elas são todas conectadas com esses fluxos de trabalho que são as automações. Se sobrar um pouquinho de tempo, dá para a gente mostrar para vocês. Eu vou salvar aqui, só para a gente ver esse nome Larissa aparecendo no formulário. Dá um refresh aqui. Então, quando a gente vem aqui em membros do time... Tá travando um pouco, né? Vai demorar um pouquinho, pessoal, mas tem uma outra coisa legal que a gente quer mostrar para vocês. Tá travando a sua tela um pouco. Tá travando a minha tela. Se o pessoal tá bem... Pessoal, vocês estão conseguindo ver bem? Falaram que minha tela tá travando um pouquinho aqui. Eu tô conseguindo ver bem.
Perfeito. É isso que importa, então. Obrigada, pessoal. Então, aqui eu inseri o nome, né? Vou dar um refresh na minha planilha, só para ela ter um ID próprio também. Mas é aquela história, né, gente? Bem nos dias de webinário, bem nos dias de atividades mais, assim, importantes, a PC trava, a internet não funciona, incrível. É sempre assim. Mas tá dando tudo certo até agora, é isso que importa. Então, aqui eu abri o meu formulário de tarefas. Como a gente estava falando, o nome do colaborador, Lari, aparece automaticamente para mim. Então, eu não precisei abrir o formulário, abrir o pick list do formulário, inserir o nome dela. Já aparece aqui para mim só de eu ter mudado isso na base de dados. Essa base de dados é uma planilha matriz. Tudo que eu mudo nela muda em todas as outras planilhas com um pick list relacionado a ela. Isso é um produto nosso, se chama AutoPickList e foi desenvolvido utilizando automações do SmartSheet, né? Automações da API da ferramenta. Então, só voltando para o nosso fluxo, vou abrir de novo o Kanban de tarefas, Kanban de atividades. A gente vai ver, né, que a Lari apareceu aqui como um membro do time possível. E é importante mostrar para vocês o controle individual da equipe, que a gente falou bastante também. Então, eu vou clicar aqui na pastinha. Nesse meio tempo, pessoal, vocês podem falar, se não tiverem entendido muito bem como funcionou a automação, vai ter uma sessão de dúvidas para a gente explicar tudo isso para vocês. Então, o que eu falei, que é muito interessante que não só a gente tem um controle da equipe como um todo, mas que a gente tem um controle de cada colaborador do nosso time. Então, aqui eu vou abrir o dashboard da Karina. Só para explicar, a gente tem os dashboards para gestão, a gente tem o dashboard de controle geral, e cada membro da equipe tem o seu dashboard de controle individual. E tudo isso está vindo de um template. Então, aqui eu vou abrir o da Karina, para vocês verem. Vou abrir o dashboard de controle dela. Então, esse é um exemplo de dashboard de controle individual. Lembrando, esses dashboards são totalmente personalizáveis, mas é muito legal que o colaborador possa fazer a sua gestão também, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma visão das tarefas ativas. Então, ela não precisa ir no sistema da equipe para ver as tarefas que estão relacionadas a ela. A gente tem as tarefas encerradas também para autogestão, isso é muito importante, né? Ver o seu desempenho ao longo do tempo. Nos gráficos, é muito parecido com o gráfico das tarefas gerais, então, tarefas em to-do, tarefas em progresso, tarefas em backlog, para você fazer uma gestão do seu trabalho mesmo. Quando a gente desce um pouquinho, de novo, a gente tem as tarefas concluídas por projeto. Isso é muito legal, para a gente saber como a equipe como um todo está nos projetos, mas individualmente, o colaborador saber onde eu estou focando os meus esforços, né? Eu estou ali 8 horas do meu dia, para onde estão indo meus esforços? Quais projetos estão andando, né, por conta do meu desempenho, do meu auxílio, do meu apoio. De novo, as tarefas encerradas por mês. Uma coisa legal do SmartSheet é a possibilidade de planejamento futuro. Então, vocês vão ver que já está até 2025 esse gráfico pré-setado. Então, foi ali uma semana de planejamento, a gente já planejou até 2025 dos nossos processos internos. Claro, sempre vão ter melhorias, mas é legal já ter a base estabelecida, né? Uma coisa legal que eu queria mostrar para vocês também é que aqui, dentro do controle da Karina, eu também tenho a ficha do Tasker, que isso é muito legal. Então, aqui eu tenho a ficha dela, que é o que vem do RH. Então, aqui tem o nome, apelido, enfim, a gente gosta de colocar umas imagens engraçadinhas também. Mas só para mostrar o nível de personalização e interação da ferramenta. Eu queria voltar para o dashboard de controle geral, só para explicar um pouquinho para vocês do Kanban de novo. Obrigada. É isso, pessoal. Sempre bom. Aqui a gente está falando ter o apoio da equipe, né? Para a gente saber do nosso soprado aqui do fluxo. Mas então, pessoal, aqui a gente voltou para a nossa tela Kanban de atividades gerais. Queria falar um pouco mais do Kanban para vocês, porque, afinal de contas, foi abrir o ágil. Então, a gente quer falar muito desse método ágil, que é muito interessante, que a gente usa no nosso cotidiano. Então, o Kanban é muito legal porque, por exemplo, a gente está numa reunião, numa daily, enfim. A gente quer ter uma agilidade mesmo ali naquela reunião, para a gente sair da reunião sabendo que nós conseguimos finalizar tarefas, como está a nossa semana, como está o nosso dia. Então, é muito legal essa questão dos filtros também. Então, como a gente falou, né, tem os filtros ali para cada colaborador.
Então, por exemplo, a gente está numa daily, precisa ver como estão as tarefas de um colaborador específico, é só acionar um filtro. Tudo isso que eu estou falando para vocês são configurações nativas da ferramenta. Então, isso é bem simples de configurar, enfim. Aqui, de novo, os detalhes do nosso card de Kanban. E acho que a gente pode partir para as dúvidas agora do nosso sistema, no geral, era isso que a gente precisava mostrar para vocês. Só tem mais um ponto antes da gente finalizar, que a gente falou, né? Que da mesma forma que o nome da Larissa aparece automaticamente aqui, eu consigo criar para ela uma pasta de controle automaticamente também. Então, aqui, criar template de controle individual. Eu clico aqui e já me vai aparecer o template dela criado automaticamente. Assim que eu terminar de mostrar isso, a gente já vai partir para as dúvidas e no sorteio no final também, até para não atrasar a reunião, que eu imagino que meio-dia algumas pessoas vão para o almoço, outras têm outras reuniões, enfim. Mas antes disso, é legal mostrar isso para vocês, mostrar esse ponto dessa criação automática, né? Então, aqui, quando eu vou em dashboards para gestão, esperar carregar um pouquinho mais, já vai me aparecer o template da Larissa criado. E como isso é feito? A gente tem um template base de controle individual. Um dashboard base, enfim. É muito legal quando o processo tem muitas tarefas repetitivas, a gente trabalhar com templates, porque a gente não precisa criar tudo do zero várias e várias vezes. Nesse meio tempo, vocês podem ir comentando quem aí utiliza Kanban, quem aí utiliza dashboard, o que vocês gostaram nos nossos dashboards, né? Podem comentar se vocês estiverem utilizando dashboards, se os dashboards de vocês estiverem melhores ainda que os nossos, podem comentar. Ah, eu tenho essa ideia, eu tenho aquela ideia, aqui a gente faz assim. Ou se tiver alguma funcionalidade que vocês queiram ver, a gente mostra no período das dúvidas. Então, como eu falei, só de eu dar um refresh, já foi criado o controle de tarefas da Lari. Então, é legal mostrar o dashboard para vocês, que a gente consegue colocar slots para serem preenchidos automaticamente. Então, aqui, tarefas de Lari. E ela já pode iniciar o trabalho dela. E vem igualzinho, tá no template. Então, para o nosso webinar, esse era o conteúdo-chave. E acho que agora a gente pode abrir para as dúvidas. E agora, nas dúvidas, a dinâmica, eu vou explicar um pouquinho como vai ser a dinâmica, né? Os nossos consultores estão aqui, então eu estou falando, acho que vocês já devem estar até cansados de me ouvir, mas os nossos consultores vão entrar agora, então eles vão respondendo as dúvidas junto comigo. Então, vai ser bem legal que vocês vão conseguir ver um pouco da cara da equipe também. Então, acho que dá para abrir o microfone. Quem estiver fazendo alguma pergunta, eu vou olhar o chat aqui também. Eu estou respondendo algumas aqui. Boa. Vou deixar nessa tela, colocar para apresentar. E deixar sem som. Pode fazer perguntas ou tem que levantar a mão e como tem que fazer? Oi, Larissa. Pode fazer, Lenira, fica à vontade. Pode ficar à vontade. Se todo mundo ficar falando, aí a gente fala para levantar a mão, mas pode ir. Tá. Assim, eu ainda não tenho tanta experiência na utilização, né? Então, assim, eu gostaria de entender, assim, qual é o principal benefício de usar Kanban, né, que você comentou, ou somente o dashboard, né? Assim, quais são os grandes benefícios de eu utilizar o Kanban? Em que situações? Perfeito, Lenira, excelente questão. É muito legal quando aparecem essas perguntas assim que são muito chaves, porque, por exemplo, quando eu entro no meu Kanban, eu vou entrar num Kanban, só para explicar, enquanto está na tela ele aqui, explicar a importância dele, mas o Kanban, ele é um modo de visualização que vem do Ágil e ele é extremamente visual. Então, a gente bate o olho, a gente já consegue ver quais tarefas estão em qual situação, enfim. E, por exemplo, o Kanban em contraponto ao dashboard. No dashboard, a gente tem uma visão mais macro, assim, uma visão mais em gráfico, sabe? Em números. No Kanban, claro, no dashboard tem um apelo visual muito grande, mas no Kanban tem o contraponto de que, ao mesmo tempo que é visual, é detalhado. Uma coisa legal do Kanban do Smart Sheet é que a gente consegue controlar o que vai aparecer em cada card. Então, o legal é que aqui a gente consegue ver, a um certo nível de detalhe, cada tarefa que cada colaborador está fazendo ali no nosso fluxo. Então, isso acaba sendo muito legal. Eu sempre recomendo utilizar o Kanban, principalmente no Smart Sheet. Gente, é muito simples implantar o Kanban no Smart Sheet, porque é só mudar a visualização. Então, aqui eu tenho uma visualização em grade, só o que eu fiz foi vir aqui em exibição em cartões,
iniciei. Isso em reunião ajuda muito, em reunião de alinhamento, ou até para o andamento da equipe. Por exemplo, surgiu uma tarefa nova, insere essa tarefa nova no seu card, a gente acompanha o andamento. Mas ficou claro? Deu para dar uma boa justificada, Lenira? Vai começar a usar o Kanban? Deu. E assim, né, o que você sugeriria, por exemplo, né, para um projeto que é bastante estratégico e que tem muitos controles, muitas áreas envolvidas, né, para cumprir esse projeto, e vai ter um acompanhamento da alta liderança, que, assim, não vai ficar entrando para ver os detalhes, mas um administrador vai ter que extrair os relatórios e mostrar para essa liderança. Perfeito. Lenir, essa pergunta é excelente. O que eu recomendaria é que, da mesma forma que a gente fez aqui uma pasta, eu vou voltar nas pastas só para mostrar, da mesma forma que a gente fez pastas de controle de colaborador, que nesse seu caso fosse feita uma pasta de controle do projeto. Então, imagina, vou entrar aqui na da Karina, que eu teria uma pasta desse projeto, o projeto X, aí eu teria as planilhas, então as planilhas de Kanban com as tarefas do projeto e um dashboard. E no dashboard eu traria só o que é pertinente para os gestores verem, para a diretoria ver, para eles não precisarem entrar no detalhe, para eles só terem as métricas. E como a gente sabe que essas métricas estão 100% seguras? Porque elas estão vindo dos itens dessa pasta, estão vindo dos itens desse projeto. Interligar essas informações. Outro ponto legal que poderia ser utilizado são os relatórios. Os relatórios do Smart Sheet, eles fazem essa filtragem de informação que você comentou que seria importante nesse controle. Então, abrir um relatório, eu seleciono quais planilhas eu quero que ele traga, quais colunas, e nessa parte de planilhas, deixa eu só tirar esse... Nessa parte de planilhas, eu consigo selecionar planilhas de todo o meu espaço, todo o meu ambiente. Então, dá para mesclar planilhas de diversos workspaces, enfim. Então, como você falou, seria um projeto extremamente estratégico, com muitas etapas, muitos detalhes, em que a gente precisa gerar relatórios para levar para a diretoria. Então, é a chave. Planilha de Kanban para controle de tarefas. Se tiver alguma planilha de controle financeiro, dá para fazer atrelada, relatórios e um dashboard para a diretoria. Perfeito. Muito obrigada. Pode falar. A Karina vai abrir o... Imagina, Lili, é um prazer. Oi, gente. Opa. Desliga o seu. Desliga, tá ligado? Não. Tá. Vamos. Agora foi. Gente, eu tô lendo aqui várias perguntas de vocês. Eu vou comentar sobre algumas das principais. Se eu esquecer alguma, abra o microfone e falem aqui também. Mas sobre o log de auditoria, o Smart Sheet, ele guarda as informações das alterações que foram feitas na planilha. Então, você consegue ver o horário de alteração, quem que alterou, o log dessa pessoa que alterou. A Lari vai mostrar aí para vocês. Vou mostrar aqui, registro de atividade. Sim, no registro de atividade. E você consegue até determinar o intervalo para fazer essa auditoria, e você pode fazer a auditoria por célula também. Então, eu tenho uma célula na minha planilha, as informações se alteraram lá, o que aconteceu? Eu consigo fazer essa análise, nada se esconde no Smart Sheet. Também foi feita uma pergunta sobre gráficos sobrepostos, acredito que foi da Isabela. Isabela. O Smart Sheet, a gente consegue fazer diversos tipos de gráfico, a gente, como consultoria, faz um levantamento com vocês e conversa, mostrando as melhores opções na ferramenta nativa. Mas, por exemplo, quero fazer um gráfico de barras com um gráfico de curva sobreposto. Existe essa limitação, mas a nossa equipe tem um produto. A Daína mandou aqui para a gente no chat o vídeo desse produto no YouTube que a gente fez. E a gente consegue suprir essa limitação da ferramenta com esse serviço. Ajudou, pessoal, até agora? As perguntas estão sendo respondidas. E eu fui comentando que, se vocês quiserem, inclusive esse dash com filtros, ele é feito por esse produto, porque o dashboard do Smart Sheet eu não consigo fazer filtros. Eu consigo selecionar quais informações eu não quero que apareçam.
mas eu não consigo fazer filtros. Isabela, se você quiser marcar depois uma conversa para a gente fazer uma análise sobre essa pergunta, fazer uma avaliação também e apresentar maneiras de fazer gráfico no Smartsheet. Aí o Diogo também fez algumas perguntas. Ele fez uma pergunta bem interessante, que seria: eu tenho uma automação que vai estar enviando informações para um contato numa célula. Então, vai estar mandando informação para um e-mail de uma pessoa que está numa célula na planilha. E aí eu vou estar mudando o e-mail dessa pessoa para uma outra pessoa. Então, era uma tarefa que era da Larissa para da Karina ou vice-versa. E eu quero avisar para a pessoa anterior que teve essa mudança. Pensando assim, de bate-pronto, eu consigo imaginar um sistema em que eu faria uma fórmula para guardar essa informação, uma automação para guardar a informação anterior que tinha nessa célula quando houver uma mudança. E aí eu enviaria uma automação avisando para a Karina, que agora vai ser a Larissa que vai receber essas automações, enviando uma automação com o gatilho da mudança e com o envio para contatos numa célula dessa outra coluna que eu guardei a informação. Fez sentido ou tá confuso? Tá fazendo sentido? Eu acho que tá fazendo sentido. Tá? E assim como eu falei para Isabela, Diogo, se você quiser marcar uma conversa, a gente bate um papo e vai pensando em soluções juntas. A gente, como consultoria, gosta de ter esses momentinhos conversando com os nossos clientes. Tem uma mãozinha levantada. De quem que é? É da Isabela. Isabela. Olá, tudo bem, pessoal? Pode falar. Primeiramente, obrigada aí pelo espaço, está sendo muito enriquecedor. Na verdade, tá conseguindo me ouvir? Agora sim, Isabela. Eu acho que eu vou desligar a câmera, porque senão vai travar aqui. Oi. Oi. Olá. Oi, dá pra ouvir, Isabela. Oi. Consegue me ouvir? Desculpa. Alguns problemas técnicos aqui, porque a gente tem mais de uma pessoa na reunião na sala, a gente abre e fecha o microfone. Peço desculpas, mas pode falar, Isabela, a gente está te ouvindo bem. Não, pode ser até um fluxo meu aqui também. O que acontece? Indo nessa linha de pensamento que a Karina acabou de responder, eu tive um problema muito grande com relação aos fluxos, né? Eu tenho vários status. Então, eu tenho status de executado. Estão conseguindo me ouvir? Então, eu tenho vários status, eu tenho 8 status onde que o meu fluxo passeia. Então, eu tive alguns problemas em como mensurar quanto tempo esse fluxo estava parado. Então, eu tenho uma tarefa que ela fique no status de análise, por exemplo, quanto tempo ele ficou no status de análise. Então, tem uma maneira da gente guardar essas informações e fazer fórmulas através disso. Então, você tinha comentado sobre os problemas que a gente passou, um desses foi meu problema. Perfeito, Isabela. Essa demanda que você trouxe é muito recorrente e seria um controle de SLA, né? Quanto tempo cada atividade, cada, solicitação de atualização ficou parada em cada etapa, certo? Correto. Então, é muito legal você trazer esse ponto que na nossa demonstração do Smartsheet, nossa demonstração padrão, a gente tem um controle de SLA. É que eu estou com outro usuário, senão eu abria para você, mas como acho que a gente já estava conversando mais cedo, mas a gente pode fazer uma reunião e apresentar essa demonstração para você e no detalhe mostrar esse controle de SLA. Aí, só para todo mundo entender, o Smartsheet, esses dashboards que a gente mostrou, eles são extremamente personalizáveis e neles, a partir de fórmulas, relatórios, nós conseguimos fazer diversos controles. Na nossa demonstração padrão, a gente tem um controle de SLA, que é muito parecido com a demanda que a Isabela trouxe. Quanto tempo cada atividade ficou em cada status, enfim. Então, dá para trazer isso sim, esses alertas, esses faróis, né? Vou abrir para responder o que pode? Não, acho que dá para ouvir daqui. Dá para ouvir? Vocês estão me ouvindo bem? Tem mais algumas... Joia. Tem mais algumas dúvidas do Diogo aqui. Gerir gatilhos de muitas automações. Teria como visualizá-los? Essa dúvida, eu imagino que seria uma gestão das automações
Então, eu consigo ver, quando eu abro o meu gerenciador de fluxos de automações, quais são os acionadores, quais são os gatilhos. Aí, eu acho que uma coisa que a gente faz muito na Taskit, e quando a gente faz os projetos também, a gente tem tudo isso mapeado, e a gente faz um documento de desenvolvimentos, configurações desenvolvidas no sistema, para facilitar melhor esse mapeamento. Então, acho que para essa questão seria documentação e também essa gestão do que se aparece no gerenciador de fluxo de trabalho, mas a gente pode ir mais a fundo com essa dúvida. Sobre os pick lists automáticos. A gente também tem um vídeo no YouTube. Esse é um produto nosso. A gente, via API, via código na ferramenta, desenvolveu o nosso produto de pick list automático, que nada mais é, eu mudo informações em uma planilha e essas informações alimentam um campo pick list na mesma planilha ou em outra planilha. Que foi o exemplo que a Larissa fez inserindo a funcionária nova, né? E a gente pode também marcar uma conversa sobre isso, fazer uma demonstração, conversar sobre o produto. Quando eu faço os relatórios, temos hierarquias diferentes para os projetos, entregáveis e tarefas. E não consigo visualizar os cards, apenas de projetos. Para ter uma boa visão do nosso portfólio, teria alguma boa alternativa? Nossa, eu li toda torta, peço perdão. É que começou a aparecer um monte de pop-up na minha tela. Existem algumas formas de você exibir os dados da sua planilha no dashboard. Uma delas é o relatório. Se você está usando hierarquia na sua planilha, no relatório não aparece a hierarquia. Uma alternativa é a gente usar cores, que é o que a gente usa mais para baixo, Lari. Mais para baixo. Aí, ó. Nessa parte de projetos, os projetos fixos são a linha pai desses projetos de baixo que não estão coloridos. E a gente faz essa formatação condicional da linha pai por fórmula e formatação condicional. A gente pode conversar disso depois também, mas no detalhe. Uma outra maneira é você publicar a sua planilha, o seu Kanban, através de um widget de conteúdo da web. E aí o widget de conteúdo da web, ele expressa no seu dashboard como é a planilha crua. Tipo, então, tendo as hierarquias certinho, você pode mexer nos cards também, se você tem um Kanban. Esse ponto que a Karina trouxe é muito legal, porque esse compartilhamento do Smart Sheet é muito completo. Então, aqui eu consigo compartilhar um link de diversas formas, por exemplo, só habilitar a visualização para quem é da minha equipe ou para pessoas compartilhadas a planilha, mas se é um elemento público, a gente consegue usar esse código incorporado, liberar para qualquer pessoa mesmo sem acesso, visualizar. Esses códigos incorporados são muito legais para colocar formulários do Smart Sheet em sites. No começo da nossa empresa, o nosso formulário de captura de leads no site era do Smart Sheet, inclusive. Mas eu respondi a dúvida, pessoal. Vocês estão... Maravilha, muito obrigado, viu, Karina e Larissa? Obrigado. Ótimo. E a gente está sempre aberto para conversas, né? E nessas conversas a gente pode marcar reuniões curtinhas de 30 minutos, ou se for uma quantidade muito grande de dúvidas, uma reunião de 1 hora, a gente coloca à disposição de vocês um consultor técnico e também alguém da nossa equipe comercial para estar auxiliando, tirando dúvida, ajudando também on the fly, já sugerindo fórmulas, já sugerindo automações. Joia? Acho que tem mais uma dúvida da Daniela. Cadê? É possível cruzarmos todas essas informações, tarefas do Kanban, com cronogramas das campanhas? Sim, inclusive isso é ótimo para você conseguir tirar métricas. A evolução do nosso sistema de Kanban foi exatamente por isso. Porque eu precisava expressar o impacto das tarefas do Kanban nos meus projetos, nos meus treinamentos e nas minhas iniciativas internas também. Então, a gente associa essas informações, cruza esses dados para poder fazer análise, usando principalmente planilhas auxiliares, às vezes resumo de planilha também, e depois expressa isso em dashboard, expressa em tabela de métrica, controle de SLA.
Dá sim, ele é bem flexível, bem interessante. E é o que a gente quer, né, gente? Porque só você ter o Kanban cru de tarefa e não tirar conclusões sobre isso, é nisso que entram as metodologias ágeis, você usar as ferramentas para conseguir ter uma melhoria contínua da sua equipe, do seu serviço. Mas dá sim. Se você quiser marcar, Daniela, uma reunião também para a gente analisar o que você tem atualmente, com quais campanhas são essas, e a gente conseguir conversar um pouquinho sobre fórmula retirada de métrica. A gente tem tutorial sobre isso no YouTube? Alguma coisa similar sobre fórmulas? Acredito que ainda não. A gente tem um vídeo, tem? Você postou no ano passado. Vídeo de resumo de planilha, né? Sim, sim. Soprou aqui, o marketing da empresa soprou aqui para mim, a gente tem um vídeo disso lá no nosso YouTube sobre fórmulas de resumo de planilha. Resumo de planilha é bem usado para tirar métricas da planilha e estar na situação. Nos nossos treinamentos, a gente reforça bastante o uso do resumo de planilha, porque às vezes ele evita você estar criando uma planilha nova para tirar essas métricas e usar fórmulas de referência em outras planilhas, né? Que às vezes pode causar desconforto e dificultar a manutenção. Estou com um novo projeto desenhado, um novo formato, depois vai ser interessante batermos um papo. Então fechou, estaremos aguardando, Daniela. Perfeito. Tem mais dúvida? Acho que tem só uma da Larissa, visto que a ferramenta é importada, existe equipe de SOC, on-premise ou matricial para emissão de alertas. Larissa, tem sim. Existe tanto o suporte da própria Smartite, só que é um suporte totalmente em inglês e mais voltado a essa questão de possíveis desajustes que podem acontecer na plataforma. E a gente tem o nosso suporte Taskit também, oferecido em português. E nesse suporte a gente insere os nossos clientes inserem tickets de dúvidas, possíveis incidentes, enfim. E nesse nosso suporte a gente também consegue expandir para melhorias. Então, querem construir alguma melhoria no sistema existente ou desejam, por exemplo, construir um fluxo novo, é possível também com essas horas do nosso suporte. Então, a ferramenta tem sim, a ferramenta é importada, tem o suporte da própria Smartite e tem o suporte da Taskit como parceiros também. Se vocês quiserem, Larissa, se você desejar, a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Gente, a gente está sempre falando isso. Se vocês desejarem, podem falar, a gente pode conversar sobre isso. Mas a gente fez esse webinário mesmo para ter um contato maior com a comunidade Smartite no Brasil. E a ideia é que daqui saiam muitas conversas que a gente consiga ajudar vocês cada vez mais. Então, ficou com alguma dúvida não respondida? Quer conversar sobre algum tema? A gente está totalmente à disposição. Podem chamar a gente. A gente vai deixar nosso contato comercial aqui no chat também. Então, podem chamar no WhatsApp, por e-mail, enfim. No último webinário que a gente fez, a sequência do último webinário foram diversas reuniões de consultoria de 1 hora, meia hora, em que a gente estava batendo um papo, ajudando com fórmulas, dando continuidade nos projetos de vocês, e foi muito legal, foi uma troca muito bacana.